Rapaziada, Rodri quase confirmado como a nova contratação do Barcelona. De acordo com o Diário Marca, o Rodri já está apalavrado com o Barça e agora falta apenas constatar o Manchester City. Contratação de aproximadamente 60 milhões de euros, contrato de 4 anos, ganhando 30 milhões mensais, ou melhor, anuais. Um dos maiores salários da equipe e vem para ser titular. Rapaziada, o Barcelona deu um chapéu no Real Madrid, tá? Real Madrid tá aí há meses tentando contratar o Rodri, né? Já teve várias conversas, o próprio Fabrício Romano já fez vários posts acerca da contratação do Rodri pro Real Madrid, mas não deu. Aparentemente o Barça quis contratar ele e no mesmo dia que o Barça contratou o jogador deu sim pro Barça e não quis o Real Madrid. Entre os motivos que foram citados, eu acho que é mais pela questão de estilo de jogo, né? O Rodri aparentemente não quer jogar no Real Madrid por causa do estilo de jogo do José Mourinho, né? Que é um time mais reativo e tal. Não combina com ele. Essa é a verdade, o Rodri não combina com o Real Madrid em questão de estilo de jogo. E também a questão do vestiário. Aparentemente o Rodri não quis ir pro Real Madrid porque a questão do vestiário do Real Madrid pesou. Aparentemente o jogador não quis entrar nessa barca e vai querer assinar com o Barcelona. Galera, a verdade é que o Rodri combina mais com o Barcelona do que o Real Madrid. Eu falo por questão de estilo de jogo. O Rodri é um jogador de controle, o Rodri é um jogador de passe e o Real Madrid não é um time assim. O Real Madrid atualmente nas últimas temporadas foi um time reativo, até o time que ganhou a Champions era um time um pouquinho mais reativo, né, de contra-ataque e tal. E atualmente com o José Mourinho, a perspectiva é que esse estilo de jogo mais feio, digamos assim, piore, porque aparentemente o Mourinho vai querer um time mais reativo, e o Mourinho em toda a carreira dele foi um treinador reativo, então não faz sentido. Acho que seria até um erro se ele mudasse o estilo de jogo dele, até porque não ia dar certo, né? O Mourinho é um treinador reativo, isso é fato. E o Rodri não quis isso, ele quis ir pro Barça e ele tá certo. Na minha opinião, o Rodri combina mais com o Barcelona. Tudo bem que o meio-campo do Barcelona precisa menos do Rodri do que o Real Madrid precisa, mas o Rodri com certeza vai ser titular. O Barça tem o Pedro, o De Jong, o Bernal, o Gavi, o Casadok com certeza vai ser vendido. Ele virou a sexta opção agora, né? Se pá até a sétima, porque o Dani Olmo pode jogar de meio campista e o Flick em diversos momentos preferiu o Dani Olmo do que o Casadok. Então o Casadok virou a sétima opção do Barcelona. Ele tem que sair, a verdade é essa. O De Jong lesionou, né? Então não vai jogar os primeiros meses de temporada. A primeira metade de temporada o De Jong não vai jogar. E o Rodri vem para substituir o De Jong, né? Então provavelmente teremos uma dupla de Pedro e Rodri. E o Dani Olmo ou o Fermin de meio atacante. Enquanto o Gavi e Bernal são os suplentes. E, cara, isso faz muito sentido. Porque o Pedri, no final da temporada passada, ele já sofreu muito com lesões, né? Não sofreu com lesões, mas sofreu com desgastes físicos. O Pedri, no final da temporada passada, tava muito cansado, tava se arrastando. Até na Copa ele sofreu um pouquinho disso, né? Então, acho que ter o Rodri vai ser muito bom. Porque, por exemplo, o De Jong lesionou. O meio-campo do Barça seria Gavi e Pedri. Aí o Bernal seria o único reserva, né? Aí, tipo, tirava o Pedro e ficaria Gavi e Bernal. Agora você tem Pedro e Rodri, o Gavi e o Bernal são reservas, ou seja, o Pedro pode constantemente ser trocado durante os jogos. Não tem só um reserva, tem dois. E o Rodri, que também é um cara que tem problemas físicos, também pode ser constantemente trocado em jogos sem problemas nenhum e sem alterar o nível técnico da equipe. A verdade é que o Gavi e o Bernal são ótimos reservas aí, tanto pro Pedro tanto pro Rodri, e ainda tem o Dani Olmo. Ou seja, o meio-campo do Barcelona vai ser um meio-campo de rotação, a verdade é essa. Creio que o Pedro e o Rodri são os titulares, mas vai ter o Gavi, o Bernal, vai ter o Dani Olmo, vai ter o De Jong quando ele voltar na segunda metade. Então, eu acho que vai ser muito difícil o Barça sofrer lesão. Acho que o único jeito do Barça ter lesão física, ou seja, de desgaste, né? Porque tem muito isso, tem lesões de tipo assim, o cara joga muito tempo, sofre lesão e fica muito tempo fora. Aconteceu isso com o Pedro alguns anos atrás. Eu acho que a não ser que o Hans Flick não maneje bem o meio-campo, né, a minutagem dos jogadores, isso não vai acontecer, sinceramente. Já falamos da questão da rotação, né? O Rodri vai ser
ser muito importante. O Barça naturalmente já tinha um meio-campo de muita rotação, já tinha 5 opções pro meio-campo, agora tem 6 e ainda tem o Casador, mas eu não considero o Casador porque eu tenho certeza absoluta que ele vai sair. Eu acho que não tem como o Casador ficar, é impossível, galera. Eu acho muito difícil que o Casador vai ter minutos nessa temporada, muito difícil mesmo. Enfim, já falamos da questão da rodagem do elenco. Sim, o Rodri vai ser excelente, tanto para ele quanto pro Pedri. Acho que estar no Barcelona vai ser muito bom. Mas agora falando da qualidade técnica, galera, o Rodri é um bola de ouro. O Rodri já ganhou Champions pelo City. O Rodri é um jogador experimentado. O Rodri é um capitão. Então eu acho que a contratação dele vai elevar o patamar do Barcelona. Acho que o Barcelona tá no patamar das melhores equipes do mundo, junto com, acho que PSG, Bayern, talvez Arsenal. Enfim, acho que o Barcelona tá nesse patamar. E agora com o Rodri, não digo que saiu do patamar, né? Desse patamar, porque não acho que ninguém saia desse patamar. Né? Acho que a maioria dessas equipes tem mais ou menos um equilíbrio, mas o Barcelona pula etapas. A verdade é essa. O Barcelona, pra mim, tem o melhor meio-campo do mundo. O meio-campo do Bayern é bom, mas não é o melhor do mundo. O meio-campo do PSG é muito bom, só que eu acho que os jogadores do PSG são os jogadores que são no PSG por causa do estilo de jogo. Eu não vejo o Vitinha, o Fabian Ruiz e o João Neves sendo os melhores meio-campistas do mundo fora do PSG. Claro que falando do aspecto PSG, talvez sejam os melhores do mundo. Mas mesmo falando no PSG, acho que o PSG não é o melhor, não tem o melhor trio de meio-campista do mundo. Acho que se o Rodri vir pro Barcelona, o melhor trio de meio-campo vai ser o do Barça. Pedri, Rodri, Fermin ou Dani Olmo. Sem contar que não são só os três, né? O Barça ainda vai ter o De Jong, o Gavi, o Bernal, o Dani Olmo ou o Fermin no banco de reservas. Então, não são só esses três. Ainda tem mais os reservas que também são de alto nível. Então, acho que o Barça muda de patamar no meio-campo, porque pra mim o Barça agora tem o melhor meio-campo do mundo. Pra mim já tinha antes, porque acho o do PSG é muito influenciado pelo contexto, mas enfim, acho que o Barça já tinha antes, mas agora eu acho que dá pra afirmar com certeza. Acho que muda nesse aspecto. E é claro que o Rodri vai ser um jogador que vai mudar o patamar técnico da equipe, né? A gente vai ter o meio-campo da seleção espanhola, Pedri, Rodri e Dani Olmo. Tudo bem que o Pedri perdeu a titularidade na reta final da Copa, mas acho que foi mais por questão que ele tava mal fisicamente, também mal tecnicamente. Acho que o Pedri, ele tava muito desgastado, tanto na reta final no Barcelona quanto na Copa do Mundo, ele foi mal. Acho que ele ficou desgastado nessa temporada. Eu já comentei aí sobre a questão da rodagem, acho que vai melhorar muito nessa temporada. Se não melhorar a questão da rotatividade do Barcelona, ou é porque alguma coisa deu muito errado, tipo, vários jogadores lesionaram ao mesmo tempo, aí o Pedro teve que jogar, ou é porque o Hansi Flick errou na questão da rodagem de elenco. Só tem essas duas opções. Ou sei lá, o Gavi, o Bernal, o De Jong, que já estourou, e o Rodri estouram aí sei lá, a panturrilha e não podem jogar. Aí o Pedro tem que jogar todos os minutos. Aí tudo bem, né? Aí não é culpa do Hansi Flick. Mas tirando alguma situação bem extrema, tipo essa, o Pedro, a expectativa é que o Pedro melhore a questão física dele nessa temporada. Enfim, comenta aí o que vocês acham da contratação do Rodri. Pra mim, muda muito o Barcelona de patamar, não em relação os quatro melhores times, né? Pra mim, PSG, Bayern e Arsenal. O Arsenal um pouquinho atrás, tá? Não acho que o Arsenal é tão bom quanto esses três, mas acho que não muda tanto assim, porque pra mudar, assim, acho que nem tem como mudar, sinceramente. Acho que se for levar os times que podem ganhar a Champions, acho que não muda muito disso, não. Acho que são esses três aí que são os favoritos. E é geralmente por detalhe, né? Não acho que muda nesse sentido, mas acho que muda o patamar do meio-campo. Acho que o Barça vai de o melhor meio-campo do mundo, na minha opinião, para com certeza o melhor meio-campo do mundo. E é isso. Essas são as minhas considerações para a contratação do Rodri. Deixa aí o que vocês acharam, né? Se vocês gostaram da contratação. Sei que vai ser uma contratação um pouquinho cara na questão do salário. Vai ganhar 30 milhões. É uma quantia alta. Mas enfim, para mim foi uma boa contratação. E para mim vale a pena pagar esse salário. O Lewandowski ganhava isso, por exemplo. Então, você vende o Lewandowski, né? Saiu de graça. Ganha o fair play do salário do Lewandowski, que se eu não me engano era 30 milhões também, e você usa no Rodri. Então não acho que mudou muita coisa não, é como se o Barcelona fosse ter problemas financeiros por causa dessa quantia de salário pago. Enfim, valeu, falou e fui.